começou o ano, os nossos primeiros encontros aí, falando sobre o anseio essencial que você, que eu, que todo ser humano carrega dentro dele, que é por vida e por significado na vida. Isso do presidente da República à faxineira do Palácio do Planalto. Todo ser humano tem dentro dele, por mais que ele nunca consiga elaborar isso, por mais que ele morra sem compreender isso nele, mas o anseio mais profundo que eu e que você carregamos, da nossa essência humana, é por vida. E é disso que a gente vem conversando um pouco nos últimos 2 encontros. E a gente viu que, de maneira geral, por a gente não saber elaborar isso, devido a esse clamor mais profundo que a gente carrega, quando chega para a nossa mente, para a prática, é todo mal elaborado, e os conceitos que a gente carrega de vida, na maioria das vezes, são adoecidos. Quando vai para a prática, o cara bate a cabeça, se arrebenta, e muitos querendo, ansiando por experimentar, comer, provar vida, acabam até se suicidando. E a gente falou sobre isso, que essa é o nosso clamor essencial. Só que se eu e você, a gente quer e busca ser discípulo de Jesus, a gente tem que aprender o que Jesus ensina sobre o que é e significa vida. E é interessante que no Evangelho de João, quando fala ali que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele creia tenha vida eterna, vida, que a gente viu que é Zoe, que é a qualidade da vida de Deus, que muito além de uma vida eterna no sentido escatológico, no futuro, e que também e que a gente precisa dessa esperança eterna, mas também é uma qualidade existencial que eu tenho em mim a partir do momento que eu acolho em mim, que eu acolho em fé o significado de que Jesus é Deus. E quando ele fala, olha, eu vim para que vocês tenham vida, João 10:10, e a tenham em abundância. Só que como o conceito, na maioria das vezes, é equivocado, como a maioria das vezes o que eu chamo de vida não é o que a maioria das pessoas chama de vida, porque a referência não é o Evangelho, e mesmo dentro da religião, o conceito é religioso e não do Evangelho. Você vê os extremos, você vê o cara que, buscando vida, cai no hedonismo, que é esse culto ao prazer, que para eu viver intensamente eu tenho que fazer tudo que eu desejo, tudo que eu quero, tudo que as minhas pulsões anseiam, e o cara morre de HIV, morre de overdose, morre de cirrose, se arrebenta porque ele buscou vida. Ou o cara vai indo para o outro lado da religião, e ele acha que para ele alcançar a vida, ele tem que se abster de tudo aquilo que a religião chama que é contra a vida. Então, e na maioria das vezes, são coisas estéticas comportamentais. Então ele se abstém do sexo, da bebida, da comida, tudo que é gostoso no sentido de uma música gostosa, uma comida legal, um sexo bom, tudo isso ele se abstém, porque isso não é vida. Então ele está na abstinência, ele vai buscar viver a vida, e também não é. E tem muitos que não caem nesse polo da abstinência, da meditação, da espiritualidade meditativa, budista, que alcançando algo
apegando às paixões, ou que não cai nessa intensidade de fazer o que deseja, do prazer absurdo, o cara ele vive uma ética ok, que a maioria de vocês aqui provavelmente está nesse quadro, que a gente não cai nesses polos, mas muitos ainda influenciados por a era do sucesso, da conquista do poder, e a teologia da prosperidade reforçou isso. Então ele não é dos extremos do prazer desenfreado e também não é da abstinência adoecida, mas ele vai que para ele provar e conquistar vida são conquistas de sucesso exterior. Mesmo as mais românticas, de para eu ter vida eu tenho que ter uma família de 30 filhos, ou eu tenho que casar, ou eu tenho que me formar, e vida se torna em coisas exteriores, de fantasia, de vestimenta, de estética, e no final está todo mundo angustiado, está todo mundo depressivo, está todo mundo ansioso, o oco interior permanece, porque o meu e o seu coração, reforçando o que eu já disse, o meu anseio essencial de quem eu genuinamente sou, só se alimenta, você e eu, o nosso ser mais profundo só se alimenta existencialmente de vida. E Jesus, que não fazia média com ninguém, ele fala, olha, lá em João capítulo 14, ele fala, sabe o que vocês anseiam? Pois eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E João 5 ele fala, e eu sou o pão da vida. E se você quer se alimentar, você precisa comer de mim. Só que como Jesus ele não era da filosofia abstrata que falava soltamente, ele fala, olha, você quer entender o que eu estou falando? As minhas palavras são espírito e são vida. E todo aquele que ouve o que eu digo e acolhe como sendo verdade, como sendo Deus falando, e pratica isso, esse tem vida em si e passou da morte para a vida. Esse entra nesse processo de comer e provar vida. Então ele sai do abstrato filosófico, de somente dizer eu sou a vida. Ele fala, olha, você precisa comer de mim, e você come de mim quando você acolhe o que eu digo como sendo vida e pratica, e acolhe dentro de você e pratica. Então o meu e o seu coração vai comendo e se alimentando, e a nossa consciência vai compreendendo e se formatando para a vida. Só que quando eu tenho esse absoluto que diz eu sou a vida, olha para mim que você vai entender o que é a vida caminhando. E eu olho para a minha existência, eu vejo que na maioria das vezes destoa. Eu vejo que, como a maioria de nós, a gente vai aprendendo a existir de maneira funcional. Nós somos seres funcionais. Alguns funcionam mais inteligentemente, uns na sua funcionalidade se dão bem, ganham dinheiro, fazem filho, constroem coisas, e como a nossa média ponderada de funcionalidade ela é muito rasa, o cara não matando ninguém, não sendo um psicopata e trabalhando certinho, a gente chama esse cidadão de um cidadão de bem, né? Daí a gente divide os cidadãos de bem e o resto da sociedade. Os bandidos têm que ficar presos, porque nós somos esses cidadãos de bem. Essa é a média ponderada, porque os cidadãos de bem são esses seres inteligentes dos quais quase todos nós estamos incluídos,
que aprenderam a existir funcionalmente e com uma média de moral ok, e a gente vive assim, gente. E esse conceito de cidadãos de bem, que são esses seres funcionais, nos atrapalham profundamente de nos enxergar. Quando a gente carrega isso de eu sou um cidadão de bem, faz com que a gente se segue para a nossa maldade. Quer ver como Jesus não tinha média? Ele fala, olha, cidadãos de bem. Lá em Mateus ele fala, vocês estão achando que vocês são cidadãos de bem, que vocês não estão atirando para todo lado? Você guarda ódio dentro de você. E aquele que odeia, esse experimenta nele a mesma angústia de um assassino. Esse é um assassino, um potencial, e que não atira, mas odeia como? Ele fala, olha, cidadãos de bem, funcionais e moralmente aceitos. Vocês estão achando que vocês não vão para um motel com a vizinha, vocês não são adúlteros? Essa promiscuidade que você carrega e ninguém sabe, te adoece igualmente. Só que como a gente tomou para si essa funcionalidade existencial e que muitas vezes se auto-intitula como os cidadãos de bem, a gente olha para o assassino e fala, tem que morrer. A gente olha para a prostituta e fala, isso acaba, é escória, mas isso atrapalha da gente se enxergar na luz. Mas como o nosso desejo é aprender qual é o conceito do Evangelho sobre vida, eu preciso entender que essa funcionalidade existencial que a gente existe e não necessariamente vive, porque vida é uma coisa e existir é outra coisa, conforme o Evangelho me ensina. Essa funcionalidade, a gente só funciona existencialmente por pulsões da nossa alma. Por pulsões, como eu expliquei para vocês, a gente tem a vida orgânica, biológica, que é o nosso corpo, tem a nossa vida psíquica, almática, que é a nossa alma, onde a gente sente, deseja, e tem a nossa vida que é o nosso espírito, que é onde a vida pode ou não acontecer segundo Deus, que é a vida Zoe, que é a vida eterna, que é a vida que Deus tem nele, que eu posso provar em mim. Só que a gente funciona como mamíferos, animais. O que é animal? Um cachorro, um cabrito e um ser humano. É alguém que tem ânima, que tem uma alma, uma psique, desejos. E a gente existe, funciona e trabalha e é inteligente, ganha dinheiro e faz filho e casa e separa, tudo a partir da ânima, das pulsões da nossa alma. E a nossa alma mais profunda, a categoria da alma mais profunda, ela é amoral. Ela não conceitua certo e errado. Porque ela só emula e deseja, e impulsiona e quer só o que de acordo com o mundo predador, mamífero. Só que, então, se eu existo e funciono e trabalho só como um mamífero, por isso que o cara hoje está feliz de manhã quando acorda, meio-dia ele quer trucidar e ele está dando coice na sombra, porque ele só está funcionando e existindo por isso, porque ele é um refém, um servo da sua alma, ele é um ser almático, psíquico. Só que a categoria da nossa alma que trabalha e toca e pensa, ela é toda influenciada pela química orgânica que a gente
tem, pelos traumas que a gente passou, pela cultura que a gente carrega, pela família, pela genética que a gente carrega em nós, pelo ambiente que a gente convive. Tudo isso vai formatando a nossa psique, a nossa alma, e a gente, somado a essa ser mamífero almático, somado a toda essa crosta de traumas, de convívios, de genética, a gente chama todo esse pacotão de eu. Então eu sou assim. Eu sou assim mesmo, porque você tomou para si como sendo alguém só de alma. Eu preciso entender isso para eu entender que eu tenho uma alma, mas eu não sou ela. Eu tenho uma alma, eu tenho uma psique, eu tenho uma interioridade que muitas vezes é cheia de trauma, de uma genética não tão boa, do que foi herdado por uma família desestruturada, cheia de ódio, de raiva, por uma cultura muitas vezes doente, por tanta coisa que nos influencia. Eu sei que eu carrego isso, mas eu não sou isso. Se eu quero ser alguém do Evangelho, se eu quero provar e comer o que Jesus fala, isso é vida, eu preciso entender de antemão que a minha alma, ela não sou eu, mas eu a tenho. E para que isso fique muito claro, eu gostaria que você guardasse algumas compreensões sobre isso, para que a partir do que o Evangelho me ensina, eu possa identificar e amadurecer nesse processo. E a primeira compreensão que eu quero que você guarde é que o caminho da vida, o caminho para que eu e você provamos em nós e vida, é um caminho contra-instintual. Ele é contra os seus instintos. O caminho da vida, ele é contra-instintual. O seu instinto natural, o meu e o seu instinto de alma, mamífero, predador, nunca é o amor, nunca é o perdão, nunca é trazer paz no lugar. É muito mais fácil de maneira imediata, muito mais fácil de maneira imediata, quando alguém te dá um tapa, você revidar. É muito mais fácil de maneira imediata, quando alguém te ofende, você ofender de volta. O olho por olho, dente por dente, é lei da predatoriedade instintual mamífera. Mas o que me faz um ser humano, e não só um animal mamífero, o que me diferencia do cavalo, do cachorro, é que eu sou um ser do espírito. Mas eu preciso aprender a caminhar no Espírito. Eu preciso aprender o que é vida e o que os meus instintos, que são amorais, que eles muitas vezes eles só emulam como reflexo predador, reflexo de natureza animal. E eu preciso entender que o caminho da vida muitas vezes vai olhar para esse reflexo e falar não, porque perdoar sempre, amar o inimigo, isso é contra-instintual, ou não é? Amar quem nos ama, amigo, é fácil. Por que você acha que Jesus falou, olha, o caminho é estreito? Porque não tem nada a ver com o lado de fora. Caminho estreito, caminho largo, no Evangelho, é a religião que colocou o caminho estreito como um caminho de obrigações exteriores e de comportamento. No Evangelho, na vida, é só dentro, é só os caminhos do coração, é o caminho que o meu coração trilha, que a minha existência acontece. E é estreito porque é contra-instintual. Caminho largo é porque é fácil você
vazar as suas pulsões. É muito fácil você cair para as cabeças e alguém te ofender e você ofender de volta. É muito fácil alguém te caluniar e você fazer questão de caluniar também. É muito fácil você ver alguém se destruir pela sua maldade e você aplaudir. É muito fácil. Difícil é alguém te ofender e você falar: eu escolho o perdão. Eu escolho o caminho não dos meus instintos predadores. Eu escolho o caminho da bondade e não do ódio. Eu escolho o caminho da generosidade e não da avareza. Eu escolho o caminho de doar e não de fazer um container que todo mundo que se exploda eu quero para mim. É muito mais desafiador, conforme 1 Coríntios 13, quando fala assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, paciente. A gente explode no sinal de trânsito. Então é contra-instintual. E eu preciso entender, se eu quero o caminho da vida, que é um caminho muitas vezes, que é o caminho, não é o caminho da alma, que não é que a alma está errada por si, não, ela é amoral, ela só emula instintualmente, organicamente, psiquicamente. Sou eu que, se quero entender o que a vida é, que vou ter que olhar para a minha alma e falar: não, aí eu só estou sendo um bicho. Eu e o meu cachorro estão agindo igual. Pega o cachorro pelo focinho, vê se ele não te avança. Assim é você e eu. O que vai me fazer um ser não só de ânima, só um animal, é essa consciência da vida, que eu aprendo com Cristo. Segundo a compreensão que eu quero que você guarde dentro de você, primeira é que o caminho da vida é contra-instintual. A segunda, que esse caminho que eu preciso percorrer dentro de mim, o chão que eu devo caminhar, sempre tem que ser o chão da graça de Deus. Se eu quero deixar de só existir funcionalmente, como na maioria das vezes a gente faz, a gente existe funcionalmente. Se eu quero só deixar de ser um ser funcional e quero trilhar o caminho da vida, eu preciso entender que esse caminho interior que identifica o que é pulsão de morte, o que é instinto predador, que acontece dentro de mim, que a maioria das vezes ninguém vê, esse chão tem que ser trilhado no chão da graça. O que eu quero dizer com isso? Que para eu ter coragem de olhar para dentro de mim com profunda verdade e reconhecer muitas vezes os monstros que eu estou afagando ainda, os tarados que eu ainda finjo que não existe dentro de mim, as amarguras não tratadas que eu ainda carrego e que ainda me conduzem, eu preciso crer definitivamente na graça de Deus sobre a minha vida. Eu preciso compreender que nada me separa do amor de Deus, que sobre mim existe um perdão absoluto. Eu preciso compreender que eu não sou uma surpresa para Deus. Que eu reconhecer as coisas que eu carrego dentro de mim e que me fazem mal, eu reconheço para o meu bem, mas eu não estou contando nada para Deus. Ele sabe de mim. Ele sabe os monstros que eu carrego e não confesso. Ele sabe as trevas que eu finjo que ainda não me habitam. Ele sabe os ódios não confessados que eu ainda durmo dentro, com eles em mim. Mas para eu ter coragem de fazer esse caminho de viagem, de reconhecimento, eu preciso que de antemão eu já estou perdoado, que eu já estou acolhido na graça. Eu preciso reconhecer que
nada dessa loucura que ainda me habita me separa do amor de Deus. Eu preciso reconhecer que as minhas maiores luzes e as minhas piores trevas, conforme o Salmo 139, treva e luz para Deus são a mesma coisa. Eu preciso entender que o que eu chamo de minhas montanhas e o que eu chamo dos meus vales, Deus está junto igual. Que eu não surpreendo e nem escandalizo a Deus em nada. Ele sabe de mim. Sou eu que não sei de mim. Deus sabe tudo que eu sou e sabe tudo que eu ainda não sou. Sabe tudo que eu ainda guardo escondido. Sou eu que preciso reconhecer para o meu bem. Sou eu que preciso me encarar com verdade as realidades doentes que eu ainda carrego para minha libertação. A verdade só me liberta quando eu a reconheço em mim. Eu só vou experimentando liberdade na vida quando eu tenho coragem de admitir as minhas mentiras, as minhas máscaras. Mas para eu ter coragem de fazer isso tudo, sem ficar neurótico, sem surtar, eu preciso entender esse perdão absoluto que me cobre, que é o limite da psicologia, da psicanálise. Porque logo eu me formo como psicanalista, mas um psicanalista nunca vai olhar no olho de um paciente e falar: os teus pecados estão perdoados. Ele nunca vai ter coragem, ele não pode, porque isso não é uma palavra psicanalítica. Isso é a verdade da vida do Evangelho, que diz: você está reconciliado com Deus, apesar das suas doenças, apesar das suas loucuras. Você está perdoado. Agora tenha coragem de olhar aquilo que você ainda não tratou. Você é amado, reconciliado, a graça te acolheu para sempre. Acabou. Está pago para sempre. Os seus pecados estão perdoados. Não há dívidas diante de Deus. Não há condenação sobre mim. Então eu tenho coragem de olhar para dentro de mim e falar: meu Deus, essa tara que eu ainda carrego, esse ódio que eu ainda não tratei, essa amargura que eu ainda não reconheci até hoje, porque eu tinha medo. Agora, quando eu não tenho medo de Deus, quando eu sei que eu sou amado, quando eu sei que Deus sabe a loucura que eu ainda não tratei, quando eu sei que Deus sabe de mim o que eu não sei, mas ainda assim Ele me acolheu. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala assim: Deus estava em Cristo se reconciliando comigo e com todo mundo, não levando em conta os pecados do mundo. Tipo, apesar de mim, apesar das minhas imundícies, Deus me acolheu por graça para sempre. Só que eu ainda posso me fazer muito mal apesar disso tudo. Então é para eu não continuar me fazendo mal a mim e ao meu redor que eu preciso ter coragem de olhar para dentro e falar: olha, eu ainda tenho coisas em mim muito mais. Só pela graça de Deus eu tenho coragem de falar assim: olha, eu estou pregando porque eu quero o bem de ninguém. Olha que motivação do diabo que eu ainda quero. Do diabo não, minha, maldosa. Eu estou aqui porque eu quero aparecer. Olha que mal. É quando eu entendo isso que eu tenho coragem de admitir para mim. Quebra o poder. Aquilo perde a força. Aquele monstro vira só uma coisa. Eu tenho coragem de dar nome. Mas eu preciso fazer esse chão no chão da graça, que fala: olha, o Maurício tem coragem de olhar para o espelho e falar: até hoje eu não tive coragem de admitir que eu odeio aquela pessoa. Até hoje eu não tive coragem de admitir que o que está me motivando a conquistar tanta coisa é só complexo.
Até hoje eu não tive coragem de admitir que o que me faz trabalhar feito um louco é só porque eu quero provar coisas para as pessoas. E quando eu sei que Deus me amou, me acolheu e nada me separa do amor de Deus e eu sou dele, eu tenho coragem de falar assim: olha, vamos. É porque a graça de Deus é essa certeza que eu estou em Cristo e com Ele eu viajo para as minhas trevas, para os meus monstros, para as minhas loucuras e dou nome. Seja sozinho ou seja com a ajuda de alguém. Então eu preciso entender que o caminho da vida ele é contra-instintual, que ele não é o normal nosso. E eu preciso entender que esse caminho interior, para que ele seja um caminho de vida, ele vai percorrer muitas vezes as mortes que eu ainda colho. E ele só acontece no chão da graça de Deus para ser saudável. Ele só acontece no chão da graça de Deus, porque daí, amigo, eu deixei de ser um cidadão de bem. Eu falo como Paulo, dos pecadores, eu sou o principal. Então, não é uma... Por que você acha que Jesus falava assim que prostitutas e publicanos, para os cidadãos de bem, ele fala, vocês são os caras, né? Mas prostitutas e publicanos vos precedem no reino de Deus. Não é que o modelo de vida saudável é virar prostituta e publicano é o corrupto, né? Um corrupto. Não. Vire isso e você vai adoecer igual. Só que, ao contrário do cidadão de bem, a prostituta e o publicano é muito mais corajoso de bater no peito e falar: eu sou uma puta, eu preciso me salvar disso. O publicano corrupto, convicto, ele olha no espelho, ele não fala: eu sou um cidadão de bem, ele fala: eu sou mal. E eu estou me fazendo mal. Já o cidadão de bem olha para o espelho e fala: uau, que bonito. Não. Daí morre doente. Então o modelo de vida saudável não é da prostituta e do publicano. Só que muitas vezes eles têm muito mais coragem de admitir as suas loucuras. Mas para que você e eu tenhamos essa coragem, a gente tem que ter essa consciência de graça. Que fala: você está perdoado, você é amado apesar das suas loucuras. Então não tenha medo, dê nome para elas. Não tenha medo, chame elas pelo nome. Não tenha medo. A terceira compreensão que eu tenho que ter sobre esse processo todo de caminho de vida é que essa autopercepção, esse autoconhecimento na graça de Deus, ele não é para me paralisar, mas é para que eu tenha coragem de reconhecer e mudar. Essa autopercepção não é para você olhar para dentro e falar: eu fui tudo isso até hoje só pelos traumas que eu carrego familiar, só pela inveja que eu ainda não tratei, e pobre de mim, morri assim. Não. É para que eu tenha coragem de, na luz, olhar para mim, tudo que ainda é doente, e falar: ok, tá aí, agora dá para vencer. Deixou de ser um bicho não identificado e se tornou só uma emulação da minha alma adoecida. Quando eu entendo que eu não sou a minha psique adoecida, que eu sou um ser do espírito, e se eu quero caminhar na vida, eu tenho que reconhecer em mim o que é psique adoecido, o que é a minha alma doente, o que é a minha emulação, o meu instinto predador. Eu olho para ele e falo: ok, agora está na hora de reconhecer e melhorar. Quando Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele fala assim: se você olha para o teu braço e vê que ele está te matando, ele não diz, fala, pobre de mim e morro. Ele fala: não, reconheceu, amigo? Aí é hora de cortar. Se você olha para o teu olho e fala: está doente, eu estou morrendo por ele, não é para você fazer carinho nele, agora é hora de arrancar. Porque o Evangelho não me propõe um reconhecimento paralisante. E a pessoa está 36 anos na análise.
ela sabe todas as doenças dela, mas não muda. Não, o Evangelho é: reconheça na luz da graça, não tenha medo de se reconhecer, se perceber, olhar para si com graça perdoada. Agora está na hora de partir para as cabeças, para a vida. É o que Paulo fala: olha, muitas vezes eu esmurro o meu corpo, não é porque ele se autoflagelava, não, é para que ele falava: eu reconhecia a minha soberba, então eu ajo apesar dela com bondade. Eu reconheci o meu ódio, então apesar dele, eu continuo sendo bom. Eu reconheci essa pulsão adoecida, porque conforme a gente vai passando, as coisas que a gente vai fazendo, a nossa mente vai se viciando naquilo. A gente se vicia mentalmente em muita coisa. A gente se vicia em reclamar, a gente se vicia em ser explosivo, a gente se vicia em ter um olhar negativo de tudo, a gente se vicia em sexo promíscuo, a gente se vicia em ser grosseiro. Reconheceu, amigo? Não é da noite para o dia que aquilo vai embora. Você muitas vezes, Paulo fala assim, esse processo da vida é muitas vezes para que você faça justamente aquilo que não é a sua vontade. Ele fala para que não façamos o que seja do nosso querer. É o que Jesus fala: olha, quer seguir? Muitas vezes você vai ter que negar a si mesmo. Não é negar a vida em mim, é negar essa construção doente que eu carrego como sendo minha vida. É olhar e falar: ok, isso é o que eu fui até hoje, agora está na hora de decidir para a vida. Muitas vezes sem sentir vontade, muitas vezes contra as pulsões e os instintos que eu reconheço e que já tem nome em mim. Que é isso que o Evangelho chama de educação na justiça, de renovação da mente, de salvação da alma. Tudo para dizer a mesma coisa, que a sua consciência para a vida, que compreendeu o que é vida e o que não é vida, começa a decidir muitas vezes contra aquilo que você fez a vida toda, contra aquilo que naturalmente você já faria, contra a cultura da sua família. Mas porque a sua consciência acolheu o que é a vida, e você percebe em você ainda muitas vezes ações, e hábitos e comportamentos que não tem nada de vida, você fala: ok, tudo em mim que é aquilo ali, mas eu tenho uma consciência superior. Que eu gosto de uma frase do filme do Mandela, que ele fala, e ele entendeu o princípio da vida sem estar envolvido com o que você está ouvindo. Ele fala: olha, se eu quero amadurecer, se eu quero ser um homem, eu tenho que ser o capitão da minha alma. Eu tenho que ser o capitão da minha alma. É aquele que, conforme Davi, escrevendo os Salmos, ele fala: por que está abatida a minha alma? É aquele que prega para a própria alma. Confia em Deus, se acalma. É aquilo, sabe quando te tem aquela, você sabe pela consciência da vida de Deus em você, você sabe tudo que você está sentindo, e você respira até que se acalma. E muitas vezes você faz o que você sabe que é o projeto da vida, e você decide porque você sabe que é o que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala: vocês vão continuar se irando, porque é o seu instinto. Mas ele fala: o homem da vida, da consciência da vida, ele fala: eu me iro, mas eu não sou movido por ira. Eu iro e não peco. Em outras palavras, eu me iro, mas eu não sou conduzido pela ira. Porque o caminho da ira vai me adoecer para a morte.
O caminho do instinto predador adoece o coração igual. E o que você pergunta, mas o que diferencia essa decisão de muitas vezes fazer contra o que você está sentindo de uma hipocrisia religiosa, só de comportamento? É a consciência para a vida. Porque a religião propõe um comportamento. O cara não entende nada, ele não concorda com nada, o coração dele discorda de tudo aquilo. O coração o ser mais profundo dele, que só se alimenta da vida, e a sua alma, que é amoral, ela não vai ser travada e acalmada e educada por moral. Ela só se é educada pelo princípio da vida. E como a sua consciência não entendeu nada, o cara vai, faz uma vez e faz contra o que a alma pulsional está sentindo, o coração dele vai adoecendo, ele vai ficando confuso, porque aquele bicho instintual foi aplacado por uma moral religiosa, por um comportamento sem consciência. Daí o cara deixou de ser um alcoólatra, não é porque ele entendeu que o alcoolismo vai matá-lo, mas é porque ele tem medo de Deus, porque ele tem medo de ir para o inferno, porque ele tem medo do diabo, porque ele tem medo do que a sociedade vai achar. Na primeira crise que ele tiver, aquele bicho volta e não só bebe uma garrafa, ele bebe o bar, porque não houve uma consciência de vida. Já a consciência da vida olha para aquilo e fala, não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com agradar a Deus, tem a ver com a vida no meu ser. Então eu decido contra esse instinto, eu decido contra essa pulsão, eu decido contra essa inclinação, e daí eu deixo de alimentar os bichos que eu ainda carrego. Então eu começo a decidir e a caminhar, não por hipocrisia, não para fazer média com ninguém, não por medo ou para fazer troca com o divino, não. É porque o Evangelho, Jesus vai me ensinando, compreendendo qual que é a ética da vida, qual que é o princípio da vida. Esse é o princípio da vida, então eu comparo com tudo em mim que não é princípio de vida. Então eu decido muitas vezes contra essa confusão que eu ainda tenho e carrego. Só que, e a promessa que o Evangelho me coloca é conforme eu vou alinhando a minha existência, conforme a minha consciência vai educando essa alma ociosa, essa alma muitas vezes confusa, aos poucos a sua interioridade vai se pacificando. Aos poucos a sua alma vai se educando. E aos poucos você vai aprendendo. Não por uma vez, por isso que é a decisão de perseverança. É a perseverança no caminho da vida. E aos poucos a sua consciência vai se educando e aquilo que era um martírio se torna o seu padrão interior. Aquilo que te deixava ansioso te pacifica, porque a vida inteira você foi um cavalo, mas você entendeu, não por comportamentos exteriores, não para agradar o vizinho e um Jesus chato, não por medo do inferno, mas você entendeu que esse caminho da explosão, esse caminho da não sobriedade vai adoecer teu coração. Então você vai se educando, até que a sua interioridade vai se acalmando. Porque dentro de você, a sua consciência entendeu que ela só se alimenta do caminho da vida. Então eu olho para o Evangelho e falo, o Jesus me ensina isso, é o perdão, é a generosidade, é o caminho da pacificação, é o de ser bom mesmo quando eu não sinto nada, ser justo mesmo quando o meu instinto é ser injusto muitas vezes. Então eu decido,
por isso que Paulo fala, leve todo o seu pensamento cativo, para que desenvolva em você a mente de Cristo. Não tem fórmula mágica, às vezes as palavras dizem coisas, são outras, mas o princípio é o mesmo, é a sua consciência, a sua mente, a sua alma se educando pelo princípio da vida. Aí, amigo, do lado de fora é só um fruto dessa consciência. Por isso que Romanos 7, que é aquele homem confuso que quer fazer o bem e faz o mal, e quer fazer o mal e faz o bem, e Paulo fala, quem me livrará dessa confusão que me habita? Ele fala, apesar dessa confusão, sobre mim não há condenação. Eu estou liberto e acolhido por graça. Ele fala, conforme eu vou acolhendo essa compreensão, a minha inclinação interior vai mudando, a minha mente vai se alterando, e eu vou compreendendo o que é a vida em mim, o que não é vida em mim, e eu vou decidindo, e eu vou me tornando um homem adulto, não em idade, mas em consciência. Porque qual que é a diferença do homem adulto do homem imaturo no Evangelho? Se eu sou um ser que vive e existe só por pulsões de alma e psique, ou se eu sou um ser que vive conforme a consciência da vida. Depois você lê lá Coríntios 2, Paulo escrevendo, ele fala, vocês estão achando que vocês são adultos, vocês sabem o que é vida, porque vocês dizem que creem em Deus? Que no meio de vocês tem dons, vocês oram em línguas, vocês têm curas aí no meio, tem milagres aí no meio. Ele fala, mas eu só falo com vocês como em crianças, como carnais, como imaturos. Daí o cara olha para ele, mas como se eu sou um cidadão de bem, do Evangelho de Jesus, a gente tem todos os ritos, a gente ceia, a gente canta, a gente se reúne, tem milagre. Ele fala, vocês são movidos por ódio, entre vocês a inveja, vocês estão se movidos por cobiça, existe grupinho, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Tem gente passando fome do teu lado e você está comendo e não está nem aí. Vocês não entenderam nada, porque o caminho da vida é essa consciência que me faz no caminho da vida. E ódio, inveja, avareza, desprezo pela dor do outro, tudo isso, amigo, só mostra a minha imaturidade. E a minha referência não é o Maurício, a Gabriela, o Caio Fábio. Não, a minha referência, graças a Deus por Jesus Cristo. Ele é a vida encarnada. Então, quando eu olho para ele e olho para mim, eu falo, eu sou imaturo ainda. O cidadão de bem ainda tem explosões de babaquice imatura. Então, eu preciso me educar muito. E eu não estou competindo com ninguém. Não existe uma competição. É eu diante de Deus, caminhando para a vida. Por quê? Porque o beneficiado sou eu. Sou eu que como ou não vida em mim. Você e eu só nos alimentamos na essência por vida e significados. Se não é vida, se não é o significado da vida, amigo, você vai ter grana na bolsa, você vai ter 30 filhos, que você vai ficar oco igual. Mas eu preciso entender essa percepção toda, que essa vida psíquica que eu chamo de vida só é a emulação de alma de uma existência funcional, que ela é contra-instintual. Se eu quero caminhar na vida, é contra-instintual. Esse caminho interior só acontece no chão da graça, que eu entendo que eu já estou perdoado no amor de Deus. Essa percepção não é para me paralisar, é para eu identificar e me educar. E conforme a minha consciência amadurece, e eu vou entendendo e vou perseverando, a minha interioridade vai se acalmando. E eu vou me educando, e eu me torno esse ser que Paulo fala que anda no Espírito. Que andar no Espírito
não é andar rodopiando, fazendo mantras. Não, andar no Espírito é aquele que escolhe para a vida. E eu tenho um padrão do que é a vida. Mostre um ser que escolhe para a vida, esse é um homem que anda no Espírito. E a gente sabe, a gente percebe. A gente olha para uma Madre Teresa de Calcutá, a gente olha para um Gandhi, a gente olha para um Martin Luther King e fala seres de outro planeta. Não, são pessoas que decidiram andar segundo a consciência da vida. Amém? Vale nada se não leva a fé. A grana e a fama fascinam tanto, dominando até. Poder selvagem devora sempre o que vier, falsamente traçando tudo que puder. Quebra o laço, agora é pra valer. Que adianta ter vitória e nada ser. Só um jeito, um só caminho, Cristo é solução, seu forte braço, amigo e pronto, toda proteção. Seguir os passos não é fácil, é provação, mas é sempre